Bom, então, o segundo módulo, né? Eu dividi em 4 a minha técnica aqui. Primeiro, você entende um pouco antes de você estar aqui na Terra. Depois você vai entender aqui a tua experiência na Terra. A sua experiência na Terra é horrível. Olha só, seus relacionamentos não dão certo, na tua atividade profissional você não é valorizada, na tua família ninguém te entende. Eu nem vou falar do que acontece no trânsito ou nas redes sociais. Ninguém nem curte aquilo que você publica lá no Insta. Que coisa, né? Por que está todo mundo contra mim? Você já se perguntou? Eu comecei a estudar esses métodos, porque eu era voluntário, eu era profissional, eu era uma pessoa de dentro de uma comunidade e via que todo mundo reclamava do outro. Eu entendi uma coisa que talvez te choque agora, mas essa é a realidade do teu processo de evolução. Muitas vezes, você precisa que alguém desperte um sentimento em você, principalmente sentimentos que você não tem controle, para que você se dê conta. Então, o recado aqui, você nunca deve culpar uma pessoa que fez aflorar um sentimento em você, principalmente um sentimento que você não gosta, porque essa pessoa é uma agente do destino. Olha só, eu vou falar aqui sobre contrato encarnatório. O agente do destino, então, embora você ache que o teu sogro, que o teu chefe está te fazendo mal, você programou, né? Quando você veio para essa vida aqui na Terra, quais eram os sentimentos, emoções e pensamentos e relacionamentos que você deveria evoluir. Então, a frase é muito simples assim. Observa o que te magoa, te deixa com raiva, te tira do sério, te tira o sono, que te irrita. Tudo isso é um sentimento que desperta, o qual você não consegue administrá-lo. Existem sentimentos que você consegue administrar muito bem. Se nós estivéssemos numa escola, eu diria assim, que os sentimentos que você consegue administrar são aqueles que você já estudou e já sabe. Mas aqueles que você não consegue administrar são aqueles que você tem que aprender. Então, olha só, sentimentos e emoções nós não controlamos, né? Porque eles vêm à tona. Observa, então, o que te irrita. A partir daí, você vai saber o que você precisa evoluir aqui na Terra. Eu criei aqui, então, algo para que você possa entender. Bom, o meu módulo 2 desse método que foi desenvolvido, você vai fazer a leitura da sua vida na Terra pela ótica da alma. A gente vai falar muito aqui sobre relacionamentos. Então, a primeira pergunta que você faz é por que reencarnamos nesse país, nessa família, com tantos problemas? Porque tenho tantos desafios, por exemplo, no meu núcleo familiar, no meu núcleo de relacionamento. E por que ninguém me ajuda? Porque eu estou tão solitário aqui nessa jornada. Eu queria te falar o seguinte: tudo que você não aprendeu é o que vai ser despertado para você aprender nessa vida. Aliás, as pessoas que chegam próximo a você, foi você que escolheu que elas trouxessem aquele tema, que elas te irritassem, para que despertassem em você aquilo que você tem que evoluir, aquilo que você tem que aprender. Eu comecei a perguntar para as pessoas que trabalhavam comigo e comecei a entender o mecanismo exatamente de relacionamentos, né? Que é o ponto mais forte desse segundo módulo aqui, que é você entender a tua experiência. Eu entendi, então, que, olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você escolheu o teu prato de comida, a roupa que você veste, a tua profissão, o salário que você vai ganhar e o teu trabalho, e você reclama de tudo isso. Você escolheu a mulher com quem casou, a casa que mora, o carro que tem, e você reclama de tudo isso. Baseado no que eu olho aqui para a vida no dia de hoje, você escolheu exatamente 100% do que você tem. Ou seja, você é merecedor porque você quem escolheu. De acordo com os conceitos universais, assim como em cima é abaixo, então, quando você veio para a Terra, você escolheu o teu país, a tua família, as pessoas às quais você deveria se relacionar e os problemas que você deveria corrigir. Só que, de acordo com a lei do livre-arbítrio, você não lembra daquilo que você tem que evoluir. Eu queria te falar, então, por exemplo, que nós, nesse módulo 2 aqui, temos o mapa do ego.
O mapa do ego é uma leitura que você vai fazer das atividades do seu dia. Ela vai começar a mapear se você age como infantil, adulto ou ancião, né? E as suas atitudes são inferior ou superior. É bem prático para que você entenda. Você, por exemplo, é um pai de família como eu, né? Chega de manhã para o café da manhã e quer que tudo esteja na mesa, né? Você está agindo como infantil, adulto ou ancião? É claro que é infantil, porque o adulto é aquele que levanta e vai preparar o seu café da manhã. Aliás, o ancião é aquele que acolhe a mesa, faz uma oração. Então, você tem que entender se nas atividades do teu dia a dia, quando você acorda, quando você dirige, quando você vai conversar com a tua esposa, quando você chega no serviço, nas tuas atividades sociais, você está agindo com infantilidade, como adulto ou como ancião. E dentro dessa tua personalidade, você é inferior e se lamenta, sempre é um coitadinho, ou é superior. Quando você colocar num mapa que todas as suas atividades do dia a dia, qual é o teu comportamento e como são as suas atitudes, ali você já vai mapear, né, exatamente o teu processo de evolução. Então, eu quero dizer o seguinte, se você tem 15 anos, você está dentro de um conceito. Se você tem 50, como eu, você está dentro de outro conceito. E já pensou você listar 32 passos e poder clicar se as suas atitudes elas são inferiores ou você já é um ancião? Um ancião é aquele que acolhe, que entende, que ajuda as pessoas, né? Dentro do teu processo de evolução, simplesmente com esse mapa você já vai se posicionar o momento de hoje do teu processo de evolução. Bom, com esse mapa, então, você vai conhecer seu comportamento, seus padrões de relacionamentos e se está agindo com superioridade ou inferioridade. Eu costumo chamar de o quê, né? O que você necessita avançar na tua jornada espiritual. Muito simples de ser aplicado, porém você tem que se dedicar para saber o ponto exato que você está na tua jornada de evolução. Vou parar mais um pouquinho aqui para você me falar o que você entendeu desse segundo passo. No primeiro passo, você sabe que você só chega ao plano superior através da mente. Nesse segundo passo, você tem que observar o que acontece à tua volta. Todas as pessoas dos relacionamentos aos quais você convive são pessoas que vêm te provocar para que desperte aquilo que você tem que evoluir. Tá certo? Sogro, cunhado, chefe, eles vêm despertar o que você tem que evoluir. E aí você coloca num papel, como é o meu dia? Quais são as minhas atividades? Será que eu estou sendo muito infantil? Será que eu sou adulto? Mas eu sou um adulto superior que só cobro, reivindico? Ou eu sou um adulto inferior? Ai, coitadinho de mim. Você tem que posicionar a tua atitude, a tua personalidade dentro do mapa para falar, é isso, é esse relacionamento, é essa atitude que tenho que destravar. Conta para mim como é que foi receber essa informação num método didático aqui, numa planilha em Excel. Tem uma pergunta no chat da rodada passada, né? E aí já não vamos perder essa história do mapa do ego, que é sensacional, muito interessante. Foi perguntado sobre o campo eletromagnético do coração, né? Na verdade, sobre o campo, né? O campo que você fala a todo momento, que campo que é esse, né? Eu peguei aqui a pergunta da Suzane, e se não for isso, Suzane, escreve aqui no chat, ou abre o microfone e pergunta para a gente, para você não ter nenhuma dúvida aí sobre os aspectos que a gente trouxe nessa aula hoje. A pergunta é muito legal, porque o coração, ele é o primeiro órgão a ser constituído no corpo, ele tem 500 vezes mais energias que o cérebro, né? Você já viu aquela foto, assim, do coração, ou de Nossa Senhora abrindo, assim, e saindo aquela energia do coração? Esse é um símbolo hermético que vai te mostrar a quantidade de energia, a quantidade de luz que tem no coração. As pessoas acham que a evolução ela se dá através do cérebro, ela se dá através do coração. Por isso a gente respira pelo topo da cabeça, concentra energia no coração. Então, assim, ó, realmente o coração é o ponto que tem mais energia no ser humano. Se você pudesse, né, doar essa energia, você doaria pelo coração. Uma coisa interessante também é que as mãos, aqui o braço, eles são extensão do coração. Por isso as mãos curam.
As mãos de curadores, elas recebem energia do coração, tá bom? Como complemento. Bom, falando da energia da energia mental. Olha só, vou explicar então primeiro para você a energia emocional, para que você entenda que nós temos níveis de energia no corpo. O que é a energia do corpo emocional? Emoção. O que é emoção? É uma linha de relacionamento de duas pessoas. Um pouquinho mais, linhas de emoção, com países, com afinidades, com relacionamentos, com o teu profissional. Então, você tem uma série de linhas ligada a relacionamento de todas as atividades que você faz, com todas as pessoas às quais você se relaciona. Então, você começa a ter várias linhas de relacionamento com pessoas, com familiares, com sistemas, com língua, com estudo, e cria uma malha. Você tem uma malha invisível, essa malha, ela vibra, né? Porque o relacionamento você não pega na mão, emoção você não pega na mão. O teu corpo emocional é feito por linhas de relacionamentos que formam uma malha. Essa malha vibra. O que vibra? Tristeza, alegria, felicidade. Você não pega, né, emoções na mão. Uma coisa talvez que você não saiba, o corpo físico você não leva para outra vida, as linhas de emoções sim. Então, no nosso corpo físico, né, tem malhas, né? As malhas, inclusive, são horizontais, verticais e algumas inclinadas, para quem for ver um desenho de uma energia. E aí você tem 10, 50, 100 vidas. Todas as situações de relacionamento de outras vidas não resolvidas, você vai trazendo no teu corpo emocional. Então, imagina que no teu corpo emocional tem uma dezena de milhares de linhas. Por isso que é atemporal isso, né? Eu tenho a minha conexão com o passado e com o futuro no que se diz relacionamentos e vou encontrá-los até resolver. A gente vem para essa vida, por isso nós escolhemos a família, a cidade, o país. O teu corpo emocional, ele pode ser sadio, doentio, fragilizado, algumas linhas negativas, corpo emocional. Então, você tem manchas no corpo emocional, que são as linhas negativas, eu vou falar daqui a pouquinho, para que você entenda. O corpo mental é outra malha de energia que tem à nossa volta, que é a energia que nós vibramos através de pensamentos, crenças, sabedorias, né? Tudo aquilo que nós aprendemos que vão limitando sabedorias e crenças. A partir daí, o teu corpo mental, ele pode ser expansivo e mais positivo, né? Ou ele pode ser mais retraído e mais negativo. Tudo acontece comigo. Você coloca aquela crença e nem dorme de noite, né? Então, assim, o que é o corpo mental? É uma energia que você cria à sua volta. Mas o que você precisa saber do campo mental é que você tem uma energia no campo mental. Imagina que hoje nós estamos aqui em 50 pessoas. Cada um tem uma energia de campo mental. Quando você acessa algo no teu campo mental que um outro também acessa, automaticamente a tua energia se conecta com o outro. Então, tem a tua energia do teu corpo mental, tem energia dos corpos mentais que formam o campo mental e tem energia mental do todo. Então, é uma vibração, né, que é medida em hertz, é uma frequência que você emite, né? Só que emoção são linhas de relacionamento, mental é baseado em crença e pensamento. E a partir daí você vai encontrando afinidades, né? Foi como eu comentei aqui. Puxa, pensei numa coisa, me ligaram, né? Queria ver tem um amigo que comprou um Fusca. Ele falava assim, eu não via nenhum Fusca na rua. A partir do momento que eu comprei o Fusca, eu olho para o lado e vejo o Fusca. É a energia do campo mental. Uma mulher grávida, ela nunca reparava que existiam tantas grávidas como ela. Né? No meu caso, eu tenho um filho adotivo, eu não conversava de adoção com ninguém, até o momento que eu adotei um, aí comecei a conhecer 50 pessoas que também tinham filhos adotivos. O que é isso? Isso é a conexão do campo mental. Você se aproxima das pessoas que têm a mesma energia que você. Será que eu respondi? Bom, eu mostrei para vocês, então, um método baseado numa planilha em Excel que nós titulamos aqui Mapa do Ego, aonde você vai se posicionar através da sua atitude, comportamento e personalidade e falar o seguinte, realmente eu estou sendo muito infantil com a minha esposa. Lá no serviço, então, eu estou usando o adulto superior. Puxa vida, eu não sou ancião em nenhuma fase da minha vida. Né? Então, no mapa do ego, você vai se posicionar exatamente. Me ajuda aqui, quantas linhas tem o mapa do ego? Para que a pessoa possa se posicionar? São 55 aspectos da vida, né?
a gente tem, e eu acredito que ainda faltem coisas lá, né? Mas já é uma metodologia bastante assertiva para que a gente possa entender qual que é o nosso próximo passo. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, e aí quando dá uma coisa errada, aí a gente fala assim, não, agora eu tenho que resolver. Só que se você tiver uma metodologia que você já sabe os seus pontos fracos, também já sabe os seus pontos fortes, você começa a dosar a sua atenção para você melhorar mesmo de fato a vida. Porque muitos de nós, a gente tem a facilidade de ficar na zona de conforto. Ah, aquilo que eu já faço bem, eu vou continuar fazendo bem. E é mais legal para mim. E vamos. Mas às vezes não é aquilo que vai fazer o teu salto evolutivo. Até mesmo, eu trabalhei bastante tempo com a psicoterapia reencarnacionista, e é muito legal quando você faz as regressões com as pessoas e faz todo o processo, e aí numa outra ferramenta que a gente trabalha aqui, por isso que a gente tem bastante bagagem disso, e aí a gente vai vendo que às vezes a pessoa vem a, tipo, 5, 6 vidas que ela não é feliz em relacionamento afetivo. E aí, parece que a pessoa tem o dedo podre, né? Ela vai escolhendo e só escolhe aquela pessoa que faz mal para ela. Parece até que a pessoa troca de corpo, né? Aparece aquelas coisas, aquelas qualidades trocam de corpo apenas, né? E aí, às vezes, até... Ou então você tem aquele problema grande com a sua mãe, e aí você arranja um chefe que é igualzinho. E às vezes é justamente esse obstáculo que a gente precisa transpor. Então, o mapa do ego ele é muito legal, muito assertivo, porque é uma metodologia estabelecida, onde você vai focar a sua energia naquilo que precisa. A não ser que você fale assim, não, eu estou vendo aqui o resultado do meu exame. Sabe quando a gente pega o exame de sangue, que a gente vai no médico? E aí dá tudo errado lá, você fala assim, não, colesterol alto, não, vou continuar me alimentando mal mesmo, porque é gostoso, né? E dane-se se eu tiver um infarto. Não, quando você pega um diagnóstico, você pega aquele detalhe, você realmente você começa a melhorar. É claro que a gente melhora tudo? Não, né? Mas isso a gente vai trabalhar de passo a passo, com detalhes, lá em quem for dar o próximo passo, né? Quero ouvir vocês. Quais as dúvidas sobre isso? A Ciane está perguntando aqui se nós estamos falando de consciência quântica. É assim, Ciane, eu não gosto muito de falar de consciência, porque nós não conseguimos acessar a nossa consciência, tá certo? A nossa consciência, ela tem a história de todas as nossas vidas, e ela não está conosco. É como se você estivesse armazenando a informação do teu computador na nuvem. Então, a nossa consciência, nós não temos acesso. Ô, Mi, vou avançar então para o terceiro, que é para dar continuidade. Olha só, no primeiro módulo você entendeu que o todo é mental, o universo é mental. Você só chega ao universo, ao todo, ao plano espiritual através da mente, a qual você nem sabe como acessar. No segundo módulo, então, você entendeu que você escolheu o país, a cidade, as pessoas, elas estão todas do seu lado e você não consegue entender o teu processo de evolução. Mapa do ego. O mapa do ego você vai se posicionar e vai saber exatamente o momento que você está vivendo para não perder essa encarnação. Senão você volta e vai ter que conviver com as mesmas pessoas de novo. Vou passar aqui, Mi, para o terceiro módulo. E sobre a pergunta da Ciane, que eu acho incrível, é o seguinte... às vezes a gente acha que precisa desenvolver a consciência quântica, mas não é isso. Às vezes a gente precisa desenvolver o feijão com arroz mesmo aqui nos nossos comportamentos, que é isso que vai fazer te dar o salto. Porque se fosse a consciência quântica, a gente estava no universo quântico, ou a gente estava lá só no plano espiritual. Às vezes é uma coisa tão simples e a gente fica patinando, às vezes, uma vida inteira, né? Mas a Betânia levantou a mão, aí não sei como é que você vai fazer a dinâmica, você vai... Eu já pus o slide para apresentar, eu vou passar agora o módulo 3, depois eu volto já direto com a Betânia.